Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e aí só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus irmãos, desde o Éden, o adversário tentou contra a obediência de nossos pais, conduzindo-os à queda por meio do engano. Saibam que suas estratégias permanecem as mesmas. Ele continua a armar ciladas para nos desviar das verdades que levam à santidade e à presença de Deus. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, diz o apóstolo Pedro. Nem mesmo, irmãos, o Filho de Deus, em sua encarnação, esteve imune às investidas do adversário. Isso durou no período terreno, do ministério terreno, porque o texto diz que o diabo, em outra passagem, se afastou dele para tentá-lo em momento oportuno. Então, houve outras experiências parecidas. Cientes de que as tentações nos acompanharão em nossa jornada cristã, buscaremos lições na vida de Jesus, no exemplo de Jesus. Vamos entender como o adversário opera hoje e o que é necessário para vencermos as suas ciladas. Eis então o tema da nossa mensagem: as tentações do diabo. A primeira afirmativa sobre esta passagem, eu quero que vocês atentem para ela. As tentações do diabo são permitidas por Deus. Observe o versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito que levou, com um propósito: ser tentado pelo diabo. A tentação de Jesus, irmãos, não foi um acidente, mas um compromisso agendado pelo Espírito Santo. Embora o relato do Éden não descreva uma autorização explícita, a soberania de Deus nos garante que nada ocorre fora do seu governo. Então, mesmo não tendo dito que Deus mandou o diabo ali, mas ele apareceu por um decreto de Deus, por uma autorização divina no Éden. Assim, quando o adversário se levanta contra nós, ele o faz sobre o limite e a permissão do Senhor, que transformará a tentação em oportunidade de vitória, se mantermos a nossa comunhão com Deus. Tanto o mundo da realidade invisível, os anjos, os arcanjos, os querubins, os crentes desencarnados ou crentes que já partiram, estão sem um corpo, quanto o mundo visível,
toda a autoridade aos demônios que aqui atuam, todos estão debaixo do governo absoluto do Senhor. Diz o texto sagrado, o Senhor reina. Ninguém pode fazer o que quiser no mundo de Deus. Só faz com sua autorização. Nenhuma autoridade física ou espiritual opera fora da sua vontade. O diálogo entre Deus e Satanás sobre Jó revela que o inimigo opera debaixo da restrita permissão do Senhor. Vejam o que está escrito em Jó. Percebam. Disse o Senhor a Satanás. Deus falando, respondendo a Satanás depois que ele fez um questionamento. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus entrega os bens de Jó, mas protege o seu corpo. Mais tarde, em Jó, capítulo 2, versículo 6, diz assim, e Deus falando, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ele permite que sua saúde seja atingida, mas ordena que a sua vida seja poupada. Fica então claro, irmãos, que o diabo não pode dar um passo além do que o Senhor permite. O diabo está na coleira de Deus. Ele só vai fazer o que Deus ordenar. Não precisamos temer os ataques do inimigo, pois ele não tem autoridade própria. Ele está sujeito à autoridade de Deus e só pode agir até onde o Senhor permitir. Descanse, então, na soberania de quem governa o invisível e o visível. Ah, pastor, será que o diabo vai me pegar? Não tenha medo disso, porque ele não pode fazer o que ele quer. Ele só fará o que Deus ordenar. Por exemplo, a história de Acabe. Lembra que Acabe tinha os falsos profetas, todos mandando ele para a guerra, e foi convidado Micaías para profetizar, e Micaías profetizou que ele ia perder. Então, Micaías começou a revelar o que ia acontecer, o que ele teve de revelação. Segundo 1 Reis 22. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, um demônio, e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então Deus ordenou que aquele demônio operasse nos 400 profetas para que Acabe morresse. Esse episódio nos ensina que o governo de Deus se estende até sobre os espíritos enganadores. Quando o Senhor decretou o fim do reinado de Acabe, ele permitiu que o engano fosse instrumento desse juízo. Já diz lá em Tessalonicenses, porque os homens não deram ouvidos à verdade, Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Como Micaías testemunhou, o conselho do céu determinou o que aconteceria na terra. Essa passagem nos alerta. Nada acontece por acaso. Até as forças que buscam enganar estão em última instância sujeitas à palavra final daquele que se assenta no trono. Glória a Deus. O mundo tem governo. Amém. A queda de Davi, no episódio do censo, registrado em 1 Crônicas 21, assim diz. Então,
Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Essa passagem, então, irmãos, revela a mecânica da tentação. O inimigo incita, mas a decisão de desobedecer cabe ao homem. Então, quando a gente peca, foi o diabo? Não, foi você, fomos nós. O diabo incitou, mas quem comeu do fruto foi Eva. E ela deu o marido comeu, né? Mesmo debaixo da permissão da soberania de Deus, Davi permitiu que o orgulho e a autoconfiança substituíssem sua dependência do Senhor. Porque num dos salmos ele diz: ainda que o exército se levante contra mim, não temerei. Mas agora ele quer segurança numérica, para saber a força do seu exército, se ele é capaz. Então ele está confiando agora no braço do homem e não no Senhor dos exércitos. O censo não era apenas uma contagem, era uma declaração de independência de Deus. O castigo que sobreveio a Israel serve como um alerta de que ceder à tentação traz consequências coletivas. 70 mil homens morreram por causa desse censo. Não podemos nos esquecer também do apóstolo Pedro. As Escrituras revelam que Jesus o advertiu. Satanás havia solicitado permissão celestial para peneirá-lo como trigo. E houve autorização. Mas houve também intercessão prévia de Cristo para que a fé de Pedro não desfalecesse. Entretanto, confiado em sua própria força, Pedro rejeitou a advertência do mestre, afirmando estar pronto para a prisão e para a morte. O resultado dessa autossuficiência foi a tríplice negação. Esse episódio nos ensina que, embora a tentação seja permitida, nossa única segurança reside na intercessão de Jesus e não na nossa suposta fidelidade. Só Deus é que nos mantém em pé, sob qualquer tipo de tentação. Podemos concluir que a tentação, embora arquitetada pelo adversário, está sob o controle da permissão divina. Deus a utiliza para forjar nosso caráter, mas nos equipa para não sermos vencidos. Ele nos dá a sua armadura, o seu poder, para a gente ficar firme. Mas Tiago também diz assim, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa responsabilidade envolve 3 pilares: a submissão total a Deus, o uso das Escrituras como espada e a dependência do Espírito Santo. A promessa é infalível. Ao resistirmos firmados em Deus, o inimigo não tem outra opção a não ser fugir. Estamos com a armadura, estamos com o poder, vamos resistir e ele vai ter de ir embora. O próprio Jesus, irmãos, nos deixou o mapa da proteção a nos ensinar a orar. Não nos deixes cair em tentação. Com o ataque do inimigo não tem hora marcada, a vigilância e a oração deve ser nosso estilo de vida. Sim, ele não tem hora de chegar, não. Por isso, como nós não sabemos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Afinal, a batalha é intensa. Lutamos contra as astúcias do maligno, contra as seduções do mundo e contra os desejos da nossa própria natureza pecaminosa. Somente em oração constante podemos manter nossa guarda levantada. Oração, vigiai e orai, vigiai e orai. Segundo, as tentações do diabo se manifestam em 3 frentes para nos desestabilizar. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e transforma as pedras em pães e tal, vocês conhecem. Uma das estratégias
mais perigosas do maligno para nos desviar do caminho do Senhor é a corrupção da nossa fé através do falso ensino. Veja o que diz Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A consequência desse ensino corrompido é dupla: a destruição daqueles que o pregam e o desvio de muitos que passam a seguir comportamentos libertinos, manchando a reputação do evangelho perante o mundo. Jesus, irmãos, e seus apóstolos nos advertiram que no intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, seremos confrontados por uma enxurrada de heresias. Surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. Se não tivermos profundamente alicerçados nas verdades do Senhor, seremos presas fáceis para obreiros mentirosos, como está escrito em Timóteo. Leiam comigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer a Timóteo que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, demoníacas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nossa única segurança contra essa apostasia é a fidelidade irredutível às Escrituras. A negligência no exame das Escrituras nos deixa desarmados diante das sutilezas do erro. Crente que não examina a Escritura está sujeito a ser grampeado pelo diabo, porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem o filtro da palavra, tornamos-nos vulneráveis à doutrina de demônios que hoje se infiltram em massa por meio das redes sociais, da literatura, de púlpitos corrompidos e até de canções rotuladas como evangélicas, mas que são vazias de verdade bíblica. Às vezes você não tem tempo de ouvir o pastor, mas está lá sempre nas redes sociais ouvindo alguém. Será que ele é um bom pregador? Será que ele é fiel às Escrituras? Se você não conhece, não vai poder ter discernimento. Ao examinarmos as cartas às igrejas da Ásia Menor, percebemos que o engano doutrinário frequentemente caminha junto com o desvio moral. Olha o que diz Apocalipse sobre uma igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa igreja é Tiatira. O problema não era a falta de boas obras na igreja, mas a tolerância do falso ensino. Jesus confronta a igreja por permitir que uma falsa profetisa, simbolizada em Jezabel, seduzisse seus servos à imoralidade e à idolatria. Isso nos ensina que o amor cristão nunca deve ser usado como desculpa para tolerar heresias que destroem a santidade do povo de Deus. Eu amo, então eu permito tudo. Não. O amor é seletivo, o amor precisa estar baseado na palavra de Deus. O adversário, irmãos, também utiliza a arma do comportamento reprovável, sugerindo a libertinagem em todas as suas formas para aqueles que buscam andar na luz. Satanás é um estrategista que procura nossos pontos fracos morais para nos seduzir. Não foi assim com Davi?
Vemos isso na vida de Ananias e Safira, que, dominados pela vaidade, pelo engano, mentiram ao Espírito Santo. Eles queriam estar no rol dos membros que estavam doando o terreno, propriedades. E diz que Satanás colocou no coração para que ele mentisse ao Espírito Santo. Vemos também o rei Davi, que apesar de sua história com Deus, cedeu ao desejo lascivo e caiu no adultério. O objetivo do príncipe das trevas é transformar um momento de desejo em um abismo de queda. Uma vez que o leque na área moral é muito grande, o que pode ser nossa fraqueza não será o do outro e vice-versa. Cada um sabe aonde o calcanhar é fraco, né? Nós precisamos descobrir as fraquezas que temos. Portanto, nossa missão é dupla. Devemos estender a mão para restaurar aqueles que foram vencidos e, ao mesmo tempo, redobrar nossa vigilância. Porque, olha, você que está em pé, cuidado para que não caia. Ninguém é invulnerável. Ao ajudarmos um irmão, devemos olhar para nós mesmos, humilde, reconhecendo que, se não vigiarmos, poderemos cair no mesmo erro ou em pecados de outra natureza. Não podemos descartar, irmãos, a perseguição como uma das frentes de ataque do adversário contra a igreja. Diz Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Conforme revela o texto, o diabo utiliza a opressão e a prisão como meio de nos colocar à prova. Contudo, a soberania de Deus é reafirmada até no sofrimento. A tribulação, primeiro, é limitada, 10 dias. E o resultado final para o que resiste não é a derrota, mas a glorificação. Recebereis a coroa da vida. A perseguição tenta silenciar o testemunho, mas a fidelidade até a morte o torna eterno. Louvado seja Deus, né? Com a ascensão de Cristo, quando Cristo foi para os céus, o Satanás foi expulso dos céus. O dragão foi lançado para a terra. Inaugurou-se um tempo de perseguição intensa contra o povo de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo agora. Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, representada a igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O relato de Apocalipse revela a fúria do adversário que, ao ver-se limitado à esfera terrestre, lança ataques avassaladores contra a igreja. Contudo, o texto também destaca o socorro sobrenatural. Não foi lido, mas assim como a mulher recebeu asas para fugir ao deserto e a terra engoliu o rio da serpente. Deus sempre está socorrendo o seu povo e a sua igreja. E fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A guerra agora se estende aos restantes da descendência, aqueles que mantêm a obediência aos mandamentos e ao testemunho de Jesus. Somos nós que aqui estamos. A tentação, irmãos, é uma estratégia maligna e nunca deve ser reproduzida por nós. Quem tenta uma pessoa a pecar é o diabo. Nós nunca devemos fazer isso com qualquer pessoa. Criar situações para testar a integridade do próximo é um erro grave, pois ignora a fragilidade humana que todos compartilhamos. Você bota um dinheiro para ver se o cara vai pegar. Poxa, isso é um crime. Qualquer uma pessoa pode se sentir tentada naquele momento a pegar. Ao agirmos como provadores, estamos ocupando o lugar do tentador. Não queira esse emprego, deixa lá para ele. Nosso emprego é outro, é interceder pelos irmãos.
Nossa vocação é de sermos facilitadores da santidade e não arquitetos da queda alheia. O objetivo do adversário é invariável. Ele deseja nossa queda. Seja através da infiltração do falso ensino, da indução ao mau comportamento ou da pressão da perseguição. As táticas mudam, mas o alvo é sempre o mesmo. Por isso, nossa vigilância deve ser total, pois o inimigo não descansa enquanto tenta encontrar uma brecha em qualquer uma dessas frentes. Ele fica fuçando, até ele poder entrar na nossa vida. Por isso está escrito, não dê lugar ao diabo. O adversário tem poder de nos induzir ao erro, mas nunca a autoridade de nos obrigar a pecar. A palavra final sobre nossas ações pertence a cada um de nós. Portanto, quando falhamos e cedemos às tentações, não devemos transferir a culpa, mas sim assumir a responsabilidade e buscar restauração através da confissão sincera de nossos pecados. Chega de dizer que foi o diabo, chega de dizer que foi fulano, chega de dizer que foi a circunstância. Admita, confesse, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. As tentações do diabo procuram nos atingir em nossa vulnerabilidade. Leamos o versículo 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem não tem costume de fazer jejum e quando faz, a perna treme em menos de 2 horas. Agora você pode imaginar 40 dias. 40 dias é muito tempo. Jesus está muito fraco, a mente possivelmente perturbada nessa situação. Ele está magro por causa disso, perdeu gordura, perdeu as forças, estava perdendo as forças nessa situação. O inimigo, irmãos, é um estrategista que guarda o nosso momento de maior fragilidade para desferir o golpe. Vemos isso na vida de Jesus. Foi após 40 dias de jejum, quando a fome física era extrema, que o tentador se aproximou. A proposta de transformar pedras em pães era um convite para que o Messias usasse seus poderes em benefício próprio, abandonando a dependência do Pai em nome da satisfação imediata de uma necessidade, pois quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, ele deveria aguardar a hora e o momento do Pai lhe dar comida, como fez no final da narrativa. Mas o diabo disse, não espere o Pai, não. Haja, resolva essa situação, não espere por Deus. Ele raramente ataca onde somos fortes. Ele espera o momento da nossa maior carência, seja física, emocional, espiritual, para apresentar uma solução que parece legítima, mas que exige a desobediência a Deus. Assim como ocorre no reino animal, em que os predadores buscam os jovens, os feridos, os que se afastam do rebanho, o adversário rastreia a nossa vulnerabilidade. Ele está procurando uma fraqueza. Se não cultivarmos uma fé, tornamos-nos presas fáceis. Ele está sempre procurando. Crente vacilão, não lê, não ora, me examina, é esse que eu quero. Senhor, me deixe eu pegar esse fulano de tal. Se permitirmos brechas doutrinárias ou morais, tornamos-nos alvos imediatos. E principalmente, se desprezarmos a comunhão e o ajuntamento dos santos, perderemos a proteção do rebanho e nos tornaremos o alvo predileto do devorador. Os animais fazem assim, eles vigiam um rebanho e aí eles mandam um batedor para espalhar. E aquele que ficar sozinho é ele
que vai ser comido. Está vendo? Quem se afasta do relacionamento com os irmãos fica vulnerável a esse espírito mau. Irmãos, sabemos que vírus e bactérias encontram terreno fértil quando a nossa imunidade está baixa. Da mesma forma acontece na vida espiritual. Quando negligenciamos nossa comunhão e não levamos a sério nossa caminhada com Cristo, nosso sistema de defesa enfraquece. Ficamos vulneráveis às investidas de espíritos enganadores que buscam infectar nossa mente e coração com mentiras e pecados. Há um livro, A Arte da Guerra, o princípio da surpresa. Ensina que o comandante deve atacar onde o adversário está desprevenido e por caminhos inesperados. Espiritualmente, se não desenvolver para as emboscadas do maligno. Contudo, o crescimento na graça e no conhecimento cria uma barreira de defesa. Estamos fortes no Senhor. Ao buscarmos a estatura da plenitude de Cristo, deixamos de ser presas infantis, agitadas por vento de doutrina e pela astúcia dos homens, e passamos a discernir os caminhos que o tentador utiliza para tentar e nos surpreender. Como soldados, irmãos, não podemos negligenciar nosso equipamento de defesa. A ordem bíblica é clara: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa vestimenta espiritual é o que nos permite resistir no dia mau, quando o diabo chegar. Aquele momento em que o inimigo concentra seus ataques. Cada peça tem uma função vital. A verdade como cinturão, a justiça como couraça e o evangelho como calçado. Acima de tudo, o escudo da fé é a nossa defesa móvel contra os dardos inflamados. Enquanto o capacete da salvação protege nossa mente e a espada do Espírito, a palavra, é a nossa ferramenta de contra-ataque. Tudo isso sustentado por uma vida de oração constante e vigilante. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Meus irmãos, precisamos entender que a mentira e a ira não são apenas falhas de caráter, mas portas abertas para a atuação do diabo. O apóstolo Paulo nos exorta a abandonar a falsidade, pois somos membros uns dos outros. Ele também nos alerta sobre o perigo da ira. Se permite É um erro estratégico e espiritual colocar pessoas, por exemplo, sem a devida maturidade em cargos de liderança. O apóstolo Paulo adverte que o recém-convertido, ao ser levado de maneira precoce, corre o risco de ser dominado pelo orgulho, seguindo o mesmo caminho da queda do diabo. Não seja neófito, para que não caia seja ensoberbecido, pelas influências do diabo. Além disso, a liderança exige um testemunho íntegro perante a sociedade. Tiago diz o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A promessa de que o inimigo fugirá de nós está condicionada a uma atitude anterior, a sujeição a Deus. Se formos obstinados em seguir nossa própria vontade, desprezando os mandamentos do Senhor, ficaremos vulneráveis à rasteira do adversário. Contudo, quando nos colocamos debaixo da autoridade divina, nossa resistência ganha um respaldo do céu. Deus envia o seu Espírito sobre nós para nos fortalecer. O diabo não foge de nossa força, mas da presença de Deus que se manifesta por meio da nossa submissão. Deus só vai se afastar de nós se nós desobedecermos a Ele. Por isso que Ele quer o pecado, o diabo quer o pecado em nosso meio.
No casamento, a intimidade nunca deve ser utilizada como moeda de troca ou instrumento de punição. Quando um casal usa o sexo para manipular ou castigar o outro, eles criam um terreno fértil para as investidas de Satanás, que se aproveita dessas brechas para sugerir a infidelidade. Até mesmo a abstinência para fins espirituais deve seguir a regra bíblica do consentimento mútuo e ter um tempo determinado, como nos ensina Paulo, 1 Coríntios 7. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, as Escrituras não nos mandam vigiar sem um motivo urgente, né? Veja o que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pois o adversário não descansa. Ele anda em derredor. Lembre quando o Senhor, lá no céu, Satanás apareceu no céu, e o Senhor: de onde vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Está vendo? Ele vai em cada rua, cada lugar. Mesmo que ele não é onipresente, mas ele tem os seus generais, os subalternos, que dizem: olha, viu nisso hoje? Passa informação, passa toda a informação. Quer dizer, eles sabem quem somos nós. Né? O próprio demônio diz: sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço não. Conheço Paulo, conheço Jesus. O estrago que ele busca fazer começa no momento em que baixamos a guarda. A sobriedade espiritual é que nos permite enxergar a aproximação do perigo antes que ele se torne uma queda real. Então tem muita gente que anda assim com a cabeça no mundo da lua na rua, né? Olhando. E aí o bandido já mirou. Ele disse: olha, aquele ali está com um celular, está com alguma coisa, uma carteira, ele mirou. Alguém já nos viu. E a gente vai assim andando, está sob observação. Ele vai esperar o momento oportuno de dar o golpe. Então, quando você estiver na rua, seja esperto, fique vigilante. A tática do inimigo consiste em atacar quando estamos vulneráveis, sozinhos, espiritualmente desnutridos ou emocionalmente abalados pelas lutas. No entanto, o segredo da vitória reside no nosso posicionamento. Se priorizarmos o ajuntamento dos santos e a disciplina espiritual, transformamos o que seria uma oportunidade para o diabo em uma escola de maturidade. Compreender que as provações moldam nosso caráter é o que nos torna inabaláveis diante dos ataques. Sim, porque quando nós estamos sofrendo, vida, dor... Não, irmãos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades vão produzir um caráter santo. Eu vou parar aqui e o segundo capítulo de noite. Tem 3 afirmativas que eu gostaria de fazê-lo das tentações específicas de Jesus. Mas saiam cientes disso aqui. Todos nós estamos sendo vigiados pelo diabo. Se não ele diretamente, os emissários dele para dar relatório da nossa vida. Tem até um livro, As Cartas do Inferno, vocês podem encontrar na internet, que é um tio diabo ensinando a um sobrinho diabo como tentar os crentes, inclusive dentro da igreja. Então, fique esperto. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, fugindo como leão, buscando quem possa tragar. Que Deus nos abençoe.